Mas esse texto, ele me trouxe à lembrança, à memória, algo muito bom. Por exemplo, Jesus Cristo, ele tinha, alguém pode dizer que não, mas ele tinha predileção em estar com a família, em estar numa casa. Todos os momentos em que ele ia descansar, ou comer, ou dormir, ou tomar uma decisão difícil, a gente sempre vai vê-lo com essa família, com essa casa. Não sei qual o motivo, né? Que ele se sentia bem ali. Não sei qual o motivo que ele gostava tanto de estar ali. É tanto que quando ele, em Atos capítulo 1, quando ele subiu ao céu, os anjos falaram que ele vai descer do mesmo jeito em que aqueles homens o viram subir. E ele subiu justamente na região onde estava aquela família, que é a região de Betânia, né? A família de Marta, Maria e Lázaro. Ele não cita os pais, o texto nunca fala dos pais, mas fala dos três: Marta, Maria e Lázaro, três irmãos que habitavam em Betânia, e Jesus amava estar ali. Como eu disse antes, no sábado agora, ontem, eu e Arlete fomos visitar uma irmã, matriarca, já passou de 90, vai para 91, que está doente, e que a gente ficou muito triste. A gente foi orar por ela, muito triste, porque ela não está se movimentando, não está falando, está na cama, no interior. E ela foi aquela mulher que abriu as portas para que o Evangelho entrasse na cidade. Há mais de 10 anos atrás, nós começamos uma célula na casa dela, e através dela, toda a família dela conheceu o Evangelho, foram batizados, né? Muitos ainda andam com o Senhor. E nós fomos assim rápido para orar e voltar, mas a família constrangeu tanto a gente para estar ali com eles, tanto, mas tanto para estar. Gostam tanto da nossa presença, de estar ali, também nós gostamos de estar com eles, que nós passamos o dia e saímos de lá às 5 horas da tarde, porque eles têm esse amor e também nós temos esse amor de estar ali. Preste bem atenção, irmãos, não quer dizer que aquela família é predileta nossa, não é isso. É que aquele dia nós nos sentimos amados, aquele dia nós nos sentimos acolhidos, aquele dia nós nos sentimos abraçados, sem abraço físico, né? Então foi um dia tanto especial para eles, como também para nós. Foi um dia muito abençoador para as nossas vidas. E eu fiquei imaginando, Jesus se sentia assim, não é? Ele tinha tantos lugares para ir, tanta casa para ir, mas parece que quando ele ia para Betânia, que hoje é um bairro de Jerusalém, né? Quando ele ia para Betânia, alguma coisa acontecia, ele ficava mais alegre, ele estava ali, ele se sentia à vontade de estar naquela família. E eu fiquei perguntando qual o motivo, né, de Jesus gostar tanto daquela família. Naquela família, vocês sabem que Lázaro havia morrido, ficou 4 dias morto, e Jesus chegou 4 dias que ele estava morto, e ele amava tanto Lázaro, que mesmo ele sabendo que ia ressuscitado meia hora depois, chorou. Ele amava tanto, ele chorou mesmo sabendo que ia ressuscitado, como ele fez, não é? É tanto que os judeus que estavam ali falaram assim: olha como ele o ama, porque o viu chorar. Que ele tinha um amor extraordinário por aquela família que sempre lhe acolhia. Quem era aquela família? Eu não sei, irmãos, mas parece que aquela família era a família de posses, porque receber sempre 13 homens, 12 discípulos e Jesus, e dar comida para aquela turma toda, acolher e eles dormirem ali, só pode ser alguém de posses, né? Não fala, a Bíblia não fala de posses que eles tinham, mas tem um texto em João que fala que Maria pegou um vaso de alabastro, um perfume ali dentro valia 1 ano de trabalho de um trabalhador, era muito dinheiro,
e ela quebrou isso e ungiu Jesus. Então era a família que tinha condição, que acolhia sempre Jesus ali, e Jesus gostava de estar ali, ele comia, ele gostava de comer ali, é tanto que tem um texto da Bíblia que o pessoal chama Jesus de comilão. Não é que ele era comilão, é que ele gostava de comer, não é? E Jesus estava sempre ali com aquela família, e aquela família sempre ali perto de Jesus. E esse texto nós vamos ler aqui, Lucas 10, a partir do versículo 38, vai narrar um pouco dessa história. Diz assim, 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Em outras palavras, será que o Senhor não percebe, né, que minha irmã está me deixando trabalhar só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, gente? Eu já vi pessoas falarem assim: Marta era melhor do que Maria. Mas as duas eram boas. Uma não era melhor e nem pior do que a outra. Porque é preciso ter serviço, é preciso ter gente que trabalha, é preciso ter gente de obras. Por exemplo, nós estamos numa luta de muitas pessoas da igreja que pegaram Covid. Não estou falando pegar aqui não, viu, gente? Senão vocês vão ficar cismados, né? Em seus afazeres, e de repente falta gente, falta pessoa de estar aqui. Como o serviço é importante, como o trabalho é importante. E Marta representa, né, essa mulher ocupada, mas ela era ansiosa, não é? Ela estava ocupada com muitas coisas. Ou seja, a Marta não tinha tempo para Jesus, tinha tempo para a mesa, para colocar a mesa onde Jesus ia sentar para comer, mas não tinha tempo para Jesus. Ou seja, ela arrumava a casa, preparava as refeições para Jesus e seus discípulos, mas não tinha tempo de estar com ele. Já Maria era diferente, parece que Maria era mais nova. Assim que Jesus chegou, o que ela faz? Ela se assenta aos pés de Jesus. Para quê? Para ouvir as suas palavras. Irmãos, como isso é importante? Como isso é importante? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é fôlego de vida. A palavra de Deus é tão importante para nós, é tão importante para nós, que nenhum cristão consegue viver sem ler, sem meditar, sem orar na palavra de Deus. Não consegue. Se ele tem uma Bíblia, mas não faz isso diariamente, ele não vai romper, ele não vai viver, porque ele não vai conhecer a mente do Senhor, ele não vai conhecer o coração do Senhor, as intenções do Senhor, as promessas, que são mais de 8.000 que o Senhor tem para ele. Ele não vai, a fé dessa pessoa não vai aumentar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela será deficiente, será fraca. Por quê? Porque a palavra do Senhor é muito importante, principalmente nesses dias. A gente precisa da palavra do Senhor. A gente precisa tirar um tempo diário para ler a palavra do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Eu estava vendo esses dias alguns vídeos, porque eu posto no meu canal alguma coisa com relação a Israel. E eu estava vendo um vídeo do líder do Hamas, terrorista que matou muita gente, mais de 2.000 pessoas. Não estou falando agora, mas em outros tempos. E esse líder do Hamas, que é um grupo terrorista, ele contando uma história de que ele foi ferido, né? A inteligência de Israel encontrou ele numa cilada e atirou nele, e as balas passaram pelo corpo dele, feriram, e ele foi recuperar no lugar, e ele estava recuperando,
mas toda vez que aparecia a imagem dele, ele estava sentado com a paz, com a serenidade no rosto, lendo o Corão. O que é Corão? É a Bíblia deles, não é? Corão é o livro sagrado deles. Todo instante eles estavam lendo o Corão, assim como se estivesse meditando. E eles são obrigados a meditar no Corão. Eles são obrigados a memorizar o Corão. Eles são obrigados. E ele passava aquela paz e olhava assim e falava assim: meu Deus, quem não te conhece, com essa paz aí sentado lendo o Corão, não sabe o quanto você é mau, porque ele apareceu recentemente, não sei se vocês viram, apareceu recentemente, que ele estava com esse bombardeio em Israel, ele se escondeu num bunker, e depois que parou o bombardeio, ele saiu e foi dar uma entrevista para arrecadar fundo, né, para comprar mais mísseis para lançar contra Israel. As nações dão dinheiro para ele, Brasil já deu dinheiro para ele, em outros governos anteriores, né? A ONU, as instituições lutam a favor deles, e eles são terroristas, eles não lutam a favor da Palestina, mas lutam a favor desse grupo terrorista que pega todo o dinheiro, que pega tudo que tem, os recursos para ele. E eu estava vendo, irmãos, ele pegou uma criança e colocou a criança no colo, dando entrevista, porque ele sabe que Israel não vai atacá-lo enquanto ele estiver com a criança no colo, que Israel tem ética, não vai matar a criança junto com ele. Não, é um homem mau, mas toda vez em que você vê ele lendo o Corão, ele passa interesse, passa paz, passa momentos assim de tranquilidade. E a gente fica pensando: meu Deus, ele é terrorista, mas ele ama o livro sagrado dele. Ele ora 3 vezes por dia, virado para Meca. Ele cumpre os preceitos do Corão, mas é um terrorista. Ele está servindo um Deus que não é o Deus de Abraão, é Alá, não é outro Deus. Ele está servindo a jihad islâmica, que é o que? Jihad é a guerra, aonde quando uma moça, um menino ou um rapaz explode uma bomba no corpo, eles acreditam que imediatamente estão no paraíso, principalmente o homem com 70 virgens, né? Vocês já estarão diante do Deus deles, irmãos. E eu olhando aquilo, falei: meu Deus, cara, não tem vida, não conhece Jesus, não tem nada, anda matando as pessoas, mas olha o que ele faz. Ele ama o livro religioso dele, ele lê o livro religioso dele, ele ora no livro religioso dele, ele memoriza o livro religioso dele. Vocês entenderam? Amém? Quem já viu o judeu ortodoxo? Quem já viu? Vocês não viram ainda? É aquele judeu que veste de preto e que tem as franjas assim, já viram? São Paulo tem muito isso, né? São Paulo, se você andar em certos lugares, você vai encontrar muitos judeus. Você encontra aqueles judeus ortodoxos, na hora da oração, eles têm nas suas mãos o Pentateuco, não é? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles estão ali, pode ser aeroporto, pode ser rua, pode ser hotel. Eu já vi várias vezes, eles param, abrem um livro e ficam assim, lendo o livro em voz alta. Eles acreditam naquilo ali. Eles acreditam no Antigo Testamento, mesmo não crendo no Messias. Eles confessam o Antigo Testamento, mesmo não crendo no Messias. Eles leem, eles fazem de tudo para guardar as 613 leis que o judeu tem que guardar. Para ser um judeu, tem que guardar 613 leis. Como eles não conseguem, eles guardam as 10 leis de Noé, que são os 10 mandamentos. Eles tentam guardar os 10 mandamentos. Vocês estão entendendo? Judeu não tem Cristo, mas está lá com a Torá, meditando, orando. Quando o menino tem 12 anos, ele tem que ir para a sinagoga para ser arguído pelo rabino. É o mitzvah. E ali ele tem que falar tudo sobre os profetas. Ele tem que falar tudo sobre a criação. Ele tem que falar tudo sobre as leis, porque ele tem que aprender, porque ele é arguído pelo rabino, para que ele possa passar para a idade adulta. Irmãos, são pessoas que ainda não conheceram Cristo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo? Mas eles amam o livro sagrado deles. Eles acreditam no livro sagrado deles. E nós, irmãos,
E nós? Eu sei que nós cremos. Eu não tenho dúvida disso, em casa e aqui. Eu sei que nós cremos na Bíblia. Mas até que ponto nós usamos essa palavra? Até que ponto nós meditamos essa palavra? Até que ponto nós ouvimos essa palavra? Buscamos conselho nessa palavra, orientação nessa palavra, conforto nessa palavra? Até que ponto, até quando nós fazemos isso? Vocês estão entendendo como é importante? O que nós temos é vida, o que eles têm não é vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida, é vida. Quando nós lemos, algo acontece com a gente. É impossível um de nós pegar a Bíblia, sentar 10, 15 minutos, meia hora ou uma hora, desligar o telefone, desligar aquela musiquinha que fica aí tocando no nosso ouvido e orar lendo a palavra, meditando. É impossível essa palavra não fazer diferença em nós. É impossível. Ela vai sarar, ela vai curar, ela vai trazer alegria, ela vai trazer direção, ela vai nos aconselhar, ela vai nos orientar, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus representa o próprio Deus. E eu fico pensando, se nós tratássemos o nosso livro sagrado como os muçulmanos tratam, como esse terrorista trata, como os judeus ortodoxos tratam, o que seria de nós? Onde estaríamos? Como que Deus, aonde Deus teria nos colocado? Qual seria o nosso nível de fé? Irmãos, às vezes você vai pedir crentes para orar, ele não sabe orar. Não sabe, não tem palavra, não tem prática, não é porque não quer orar, é porque não sabe, porque não tem prática. Vai pedir um crente para ler ou citar um texto da Bíblia, do livro sagrado, ele não cita, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Mal alguns citam o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mal, porque falta intimidade com esse livro. Vocês estão entendendo, gente? Falta amar esse livro. Falta a gente gastar tempo, investir tempo com esse livro. As redes sociais têm roubado esse tempo, sabe? Aonde está Betânia, que Jesus gosta tanto de estar hoje? Onde está? Não é mais aquela Betânia lá que é um bairro em Jerusalém e que é um bairro árabe. Eu já estive lá, no túmulo de Lázaro. Hoje é um bairro árabe, é Betânia, mas é um bairro árabe. Onde está Betânia hoje que Jesus gosta de estar? Aonde, gente? Eu sou Betânia. Você é Betânia. Nós somos Betânia. Jesus habita em nós. Ele ama estar em nós e conosco. Ele ama a nossa presença. Nós somos Betânia. O Senhor se sente bem em nós. O Senhor se sente bem quando a gente senta para fazer as refeições e convida-o para estar conosco ali. O Senhor se sente bem quando nós não tomamos nenhuma decisão antes de buscar orientação nele. O Senhor se sente bem quando nós confessamos a palavra dele, porque a fé não é muda, a fé fala, a fé confessa. Não existe fé muda, não é? A fé, se você crê, você confessa, você fala. Romanos capítulo 10 diz que devemos confessar a palavra que está na tua boca, perto de você, na tua boca, no teu coração, a palavra de fé que pregamos. Agora, como eu vou confessar uma palavra que eu não leio? Como? Você sabe os 10 mandamentos? Falar um a um, em casa. Você sabe citar os profetas da Bíblia, e cada um desses profetas pelo menos
o período em que eles profetizaram, ou um texto bíblico que eles falaram. Quantos salmos de livramento de Davi e de adoração e louvor você recita, você sabe? Você já leu toda a Bíblia, todo o Novo Testamento? Sabe quantos livros tem a Bíblia? Você sabe enumerá-los? Você não passa um dia sequer sem pegar o livro sagrado que você tem e tirar um tempo para ler? Irmãos, isso é importante. Por que que os crentes hoje são fracos espiritualmente? Por que que os crentes hoje são enganados facilmente por falsos religiosos? Basta prometer alguma coisa. Por quê? Porque não leem a palavra, não ouvem a palavra do Senhor. O povo que conhece o seu Deus é forte, irmãos. Posso ouvir um amém? É forte. O povo que conhece o seu Deus é forte. O povo que conhece o seu Deus é um povo alegre, é um povo que tem poder, é um povo que vence as batalhas pela palavra do Senhor. E o que tem acontecido? Muitos estão fracos, irmãos, por causa disso. Então, eu sou Betânia, você é Betânia, nós somos Betânia, porque Jesus mora em nós. Quem pode falar amém aí? Diz a palavra que Ele veio habitar em nós pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, somos templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. E eu estava analisando essa palavra. Dentro de nós existem 3 situações. Somos Betânia, Jesus está aqui, mas dentro de nós existem 3 situações: Lázaro, Marta e Maria. Eu não aposto, mas eu quero dizer o seguinte: que a maioria dos cristãos hoje estão igual Marta, ansiosos, andando de um lado para o outro, procurando conselhos e orientações e tantas outras coisas, em 1000 coisas, inclusive em vídeos de autoajuda, livros de autoajuda. A maioria dos cristãos hoje dormem por causa de remédio, são ansiosos, são deprimidos, são tristes, não conseguem romper. Ou seja, a maioria dos cristãos hoje parece com Marta, ocupado, muito serviço, mas não tem tempo para a palavra viva, que pode restaurar a sua alma, que pode iluminar os seus pés, não é? Que pode iluminar os seus caminhos. Não tem tempo, porque está sempre atarefado, crescer, conquistar as coisas, fazer as coisas, corre de um lado para o outro, não tem tempo para nada. E às vezes, quando tira um tempo para estar com o Senhor, é um tempo sem qualidade, apressado, comido pelo relógio, pelo cromos, pelo tempo cromos, não tem tempo para nada. Como que esse povo hoje, escuta, estou falando de nós, não, estou falando do cristianismo em geral, como que esse povo hoje vai passar pela tribulação? Como? Estão preparados para enfrentar a tribulação? Não. Estão preparados para enfrentar os sinais, as coisas que ainda não aconteceram, mas que acontecerão nessa terra? Não. Bastou esse vírus, irmãos, para provar a maioria. Não estou minimizando o poder de contágio e a letalidade desse vírus, não estou minimizando, mas bastou um vírus para mostrar o coração de muitos cristãos, porque não tem os seus pés na palavra. Cristãos com medo. Eu estava conversando, adolescente de 13 anos, ansioso, precisando de psiquiatra, ser medicado. Cristãos, famílias amedrontadas, famílias ansiosas, famílias se escondendo, famílias que não vivem mais,
famílias adoecendo, famílias sem paz. Eu estou falando de cristãos, irmão, estou falando das pessoas que não conhecem Jesus. Mas será que essa igreja está preparada para enfrentar a grande tribulação? Onde coisas maiores e piores do que esse vírus vão acontecer? Onde o reino do anticristo vai se instalar nessa terra? Onde o engano já está crescendo, né? Vai aumentar a apostasia e o engano, onde surgirão, já está surgindo, mas surgirão falsos profetas e falsos cristos, que farão sinais e prodígios, que se possível for enganarão até os escolhidos. Será que essa igreja está preparada para enfrentar isso? Porque certamente a igreja passará pela tribulação, certamente a igreja enfrentará os últimos dias aqui na terra, mas está preparado para enfrentar isso com fé, com ousadia, confessando a palavra de Deus de acordo com aquela situação, declarando, né, a vitória de Jesus na cruz, através da graça que nos alcançou. Será que a igreja está preparada? Irmãos, eu temo que não. Por quê? Porque a maior parte da igreja hoje é Marta, vive ocupado, levanta de madrugada, vai dormir tarde, corre para um lado, para o outro, não tem tempo de qualidade, como Maria teve com o Mestre, não tem tempo com o Senhor, sabe? E eu quero dizer para vocês, irmãos, o Lucas estava tocando aqui no culto da manhã, um teclado e um pedestal bonito, vermelho. O valor daquele teclado e pedestal é o valor de um carro, valor de um carro popular. Eu estava dizendo o seguinte: toda essa correria nossa, igual abelhas, sabe? Ansioso, faz, compra, vende, é a prestação, e vai para lá, e vai para cá, vai para cá, irmão, tudo isso vai ser queimado pelo fogo. Eu sinto muito, mas seu carro vai ser queimado pelo fogo, meu carro, nossa casa vai ser queimada pelo fogo, nossos móveis, aquele lindo sofá vai ser queimado pelo fogo, aquela linda cozinha vai ser queimado pelo fogo. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Tudo será destruído, a única coisa que vai ficar é nós, a nossa fé, as obras que nós fizemos aqui na terra. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não posso ter nada? Não estou falando isso, eu estou falando que essas coisas não são prioridades. Devemos ter, mas elas não são mais importantes. O importante é a eternidade, é aquilo que o Senhor nos deu, que habita em nós, e a gente precisa fortalecer isso enquanto estamos aqui, pela palavra, pela oração. A gente precisa ter uma vida de piedade, crescer espiritualmente, para a gente enfrentar esses dias maus que estão vindo, e a gente produzir obras pelo Espírito do Senhor, que agrada a Deus. Até mesmo, irmãos, as nossas obras passarão pelo fogo. Lá em Coríntios diz isso, que quando a gente vai chegar um tempo, que a gente vai estar diante do trono, aliás, o trono de julgamento, que chama Bena, uma palavra grega, e nós salvos, não seremos julgados a nossa salvação, porque estamos salvos, mas nossas obras passarão pelo fogo. E se nossas obras foram construídas com materiais como palha, feno, madeira, vão queimar, e diz que esses materiais vão queimar, e nós seremos salvos como através do fogo, mas não teremos galardão. Tem gente que não se importa, irmãos, galardão é algo importante. Assim como salvação é importante, galardão é importante. Vou falar um galardão aqui para vocês. Reinar com Cristo no milênio é um galardão. Nem todos reinarão com Cristo. Lucas conta uma parábola que diz o seguinte, que o Senhor, Ele veio, viajou para longe e distribuiu talentos para as pessoas que estavam ali, e falou, vai granjear, vai multiplicar, e quando eu voltar eu vou pedir prestação de contas. E diz que o Senhor volta, e aquele que recebeu
5 talentos, fala assim: Senhor, eu peguei os seus talentos e multipliquei com mais 5, tem 10 aqui. Olha a palavra do Senhor em Lucas: bom servo e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vai, governe sobre 10 cidades. Aonde que vai governar sobre 10 cidades se não for no milênio? Onde vai governar? Então, existe mais coisas no reino do Espírito que a gente não tem revelação, porque não temos intimidade com esse livro, não estudamos não amamos esse livro de estudar. Por exemplo, eu estou falando de galardão aqui. Que legal você chegar em casa, pegar um dicionário bíblico e pegar todos os textos que falam de galardão, e você foi estudando, você aprendeu o que é galardão, quais são os galardões, quais são as recompensas, como que são essas recompensas. Que legal, quando você terminar de fazer isso, talvez em um mês, você terá conhecimento, sua fé será fortalecida, você estará melhor em nível espiritual do que se encontra hoje. Você está entendendo, irmãos? Salvação é graça. Eu e você não precisamos fazer nada para ser salvo. Jesus já fez tudo na cruz. Mas galardão, crescimento é esforço. Jesus disse que se a gente não tomar a nossa cruz e segui-lo, isso é esforço. Não pode ser seu discípulo. Uma vez que fomos salvos pela graça, o Senhor nos chama agora para nos esforçar, para conhecer o Senhor, para andar com o Senhor, para seguir o Senhor. E isso, irmãos, depende de nós. Depende. Eu tenho mais de 40 anos de evangelho. Mais velha é a Maria Alice no evangelho. Quantos anos? 41 anos? Tem mais? Amém, gente? Estão entendendo? Eu toda semana, sempre eu estou buscando. Mas não é buscar para pregar, não. É buscar para mim. Eu estou buscando, eu estou cavando. Eu preciso, é meu alimento. É o lugar onde eu ponho meus pés. É o lugar em que eu criei minha família, que eu criei meus filhos. É o lugar onde meu lar se tornou o que é, por causa da palavra. Então tem que amar essa palavra, tem que estudar essa palavra. O pastor Dimas diz o seguinte, que ele nunca viu uma igreja que traz tanta revelação da palavra como essa, e as pessoas não valorizam. Cada semana Deus traz revelação, parece que entra no ouvido e sai no outro, e as pessoas não valorizam. Porque a gente prega a palavra, irmãos, vocês estão entendendo? Então, na minha opinião, eu acho que a maioria dos crentes hoje são Martas, são do Senhor, são salvos, mas estão tão ocupados que não podem estar aos pés de Jesus. E qual é o segundo tipo de crente que a gente pode ser? Lázaro, não é? Efésios capítulo 5 diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos falar juntos? Desperta, vamos lá, gente? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Crente é o crente morto igual Lázaro? Não, é o crente que dorme no túmulo de Lázaro. Ele está dormindo igual o mundo. O mundo está morto, né? A Bíblia diz em 1 João 5 que o mundo inteiro jaz no maligno, e o crente está dormindo com os mortos. É crente, é salvo, mas está dormindo com os mortos. Jesus fala: desperta, acorda, toma posição, levanta-te desse estado de semi-morto, desse sono espiritual, reaja, faça alguma coisa, cresça, busca-me, cresça a sua vida de oração, seu conhecimento sobre mim, o seu amor, cresça. E quando você fizer isso, eu vou te iluminar, eu vou te orientar, eu vou te guiar. Você não vai fazer isso sozinho, eu vou te ajudar. Então eu creio que boa porcentagem dos crentes hoje estão parecidos com Lázaro, dormindo junto com Lázaro, sabe? Triste.
É triste essa situação. Crentes que já não sentem mais a presença do Senhor. Crentes que voltaram à prática de pecado e acham que isso é normal. Crente que fala palavrão e ouve piadas indecentes e dá gargalhada. Crentes que ouve pregação e sabe que tem que tratar bem a sua esposa, porque ela é frágil, um vaso mais frágil, tem que dar honra para ela, porque se ele não der e tratá-la mal, suas orações não são ouvidas no céu. Mas mesmo sabendo disso, ainda são cavalos, ignorantes com suas esposas, burro com suas esposas, trata como se fosse ferradura, sabe? Aliás, é espora, sabe da verdade, mas está dormindo. Trata como se fosse um jumento, uma jumenta, quando na realidade a sua esposa é alguém que Deus lhe concedeu, que deve ser amada, amparada, beijada, acolhida. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Jovens que estão dormindo entre os mortos, que deixam o namorado passar a mão no seu corpo, que sente o calor da vida sexual antes do casamento. Mulheres que não respeitam os seus lares nem seus maridos. Crentes, dormindo. Sabem da verdade, mas não têm poder para viver a verdade. Não tem vida para viver a verdade. Então, eu creio, irmãos, que muitos crentes hoje estão na posição de Lázaro. Dormindo, sabe? Não está vendo a glória do Senhor, não tem sonhos, não é? Na minha época, irmãos, quase todo mundo que se convertia queria ser missionário e ir para a África. Quase todo mundo que se convertia queria ser missionário e ir para a África e para a Amazônia. E grandes missionários e missionárias saíram naquela época e foram, e fizeram grandes obras. Um deles é o Gessé, que está lá em Moçambique, e tem uma obra com quase 6.000 crianças, um orfanato lá, já tem quase 20 anos que ele está lá, reconhecido pelo governo. E tantos outros. Tinha cristãos, antigamente jovens, queriam ser um líder de alguma coisa, liderar jovem, liderar adolescente, queriam fazer parte da intercessão, da vigília, queriam entrar nos ônibus para a gente evangelizar o interior, ou ir evangelizar os presídios, como nós fizemos muitas vezes aqui em Neves. Queria ser pastor, admirava o pastor, queria ser evangelista, ganhador de alma. Hoje pergunta a maioria se quer alguma coisa. Não quer. Pastores sinceros sofrem com essa carga, porque não consegue visualizar um futuro com pessoas que têm chamado de Deus, mas que estão dormindo, ou que estão atarefados, achando que a vida deles é só esse mundo, mas se esquece que tem uma missão, que tem um chamado, que Deus deu dons, que Deus o convocou para fazer a obra dele. Olha que diferença em algumas décadas, como tudo mudou, não é? Vai piorar? Vai piorar, porque na medida em que se aproxima a volta de Jesus, a tribulação aumenta, o sofrimento aumenta, novas doenças virão, novas leis contra a igreja virão, o aumento do pecado será tão grande que até pastores, que eu fiquei sabendo, que pregando o evangelho, usou Gênesis dizendo que Deus criou o homem e a mulher, foram processados pelo um grupo gay, porque Deus não criou homem e mulher, Deus criou o gênero. Vocês estão entendendo como está ficando difícil? Está ficando difícil e vai piorar. Então a gente que é salvo, quem é salvo aí dá um glória a Deus, amém? A gente que é salvo pela graça tem que sacudir, irmãos, e a gente tem que tomar a posição de Maria, amém, gente? De Maria, amar estar aos pés do Senhor, amar, sabe, a palavra do Senhor. Eu estava meditando no Salmo 107, abre aí por favor, Salmo 107. Estava meditando nesse salmo e dando graças ao Senhor, porque
como Deus falou comigo nesse salmo, como Deus me sarou, como Deus me abençoou nesse salmo, né? Diz assim, eu não vou ler ele todo, ele tem 43 versículos, mas eu vou ler até um versículo, parece que 18, vamos lá. Diz assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Imagina você estar meditando, você lê, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aí você para, você fala assim, não há nenhuma maldade nele, Ele é totalmente bom. Aí você começa a ligar, pô, mas meu parente morreu de Covid, mas Ele é bom. Eu fiquei desempregado, mas Ele é bom. O mundo está difícil, mas Ele é bom. Está entendendo o que a palavra faz? Você começa a confessar, aí continua assim, o seu amor dura para sempre. O amor dele está sempre comigo. Até naqueles dias escuros, naqueles dias que eu falho, que eu erro, que eu peco, Ele não deixa de me amar. Aí você começa a agradecê-lo por esse amor. Aí vem o versículo seguinte, assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, somos nós, e reuniu de outras terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Olha que tremendo versículo 6, na sua aflição, tem 3 vezes que fala esse texto, esse versículo, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro, a uma cidade habitada, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento, e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse, mas na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele despedaçou as portas de bronze, e rompeu as trancas de ferro. Eu fiquei imaginando, gente, ninguém poderia quebrar as portas de bronze em que me prendiam, nem as trancas de ferro que me prendiam, ninguém, sabe, no espiritismo, no álcool, numa vida, sabe, ninguém tem esse poder. Aí quando você começa a ler, você fala, Senhor, obrigado, eu te dou graças porque o Senhor é bom, o Senhor me amou ainda pecador, o Senhor não me recriminou, o Senhor não me culpou, o Senhor me amou através do teu Filho, e o Senhor foi lá e quebrou as cadeias e me libertou. O Senhor me libertou do império das trevas, Colossenses, e me transportou para o reino do seu Filho amado, em quem eu tenho a redenção dos meus pecados. Obrigado, Senhor. Eu pergunto, essa palavra vai te abençoar ou não, se você ler do jeito que eu estou falando? Não é assim, não, é ler meditando, ler confessando, ler lembrando as situações da sua vida, o que se passou, o que você está vivendo, o futuro. E continua dizendo aqui, paramos em que versículo? No 10, o 17, diz assim, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades, sentiram repugnância por toda a comida, e chegaram perto das portas da morte, mas novamente, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam.
E o que ele fez? A gente vai parar aqui no 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Aí você chega aqui, Deus enviou a sua palavra e me curou, está no passado, e me libertou da morte. Aí você começa a meditar e você vai lá em João no capítulo 1. No princípio era o verbo. O que é o verbo? É a palavra. E a palavra era Deus. E tudo foi feito através dele. E nada seria feito se não fosse por ele. Aí você pensa assim, e você confessa: a palavra que o Senhor me enviou, que me livrou da morte, que me curou, já está no passado. Eu vou andar pela fé, vou confessar isso. É Cristo, é o verbo vivo, é Jesus. Irmãos, eu duvido se você não ficar mais de meia hora meditando só num texto desse, e orando e confessando. Ler Bíblia, irmãos, não é você pegar como ler uma receita de bolo ou de remédio. Ler Bíblia é você parar em cada texto e sentir Deus falar com você, meditar. Eu creio que Maria estava assim, sabe, aos pés de Jesus, olhando para ele de boca aberta, e Jesus ensinando a palavra, e ela lia, ela nem prestava atenção no que Marta estava fazendo. Ele estava dedicando aquele tempo. Por isso que o Senhor fala assim: Marta, Marta, você está ocupada e ansiosa fazendo muitas coisas, mas somente uma coisa te basta. Maria escolheu a melhor parte, porque ela escolheu para a vida eterna. Ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Ninguém consegue tirar um crente desse lugar. Vírus, pandemia, desemprego, ninguém consegue tirar. É como Romanos capítulo 8, vocês lembram que diz lá: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, a fome, a espada, a luta, os anjos, principados, potestades, largura, profundidade, presente, futuro, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então quero deixar essa palavra, sabe, que é fruto de uma meditação, essa palavra, para vocês que estão em casa e para vocês que estão aqui. Quero dizer com toda a propriedade: nós somos Betânia. Vamos falar na primeira pessoa: eu sou Betânia. Mais uma vez: eu sou Betânia. Diga: eu sou casa de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. Diga assim: eu tenho 3 atitudes. Diga: eu tenho 3 atitudes para viver Betânia. Como Lázaro, dormindo entre os mortos. Como Marta, ansiosa, correndo, trabalhando demais, não tendo tempo de qualidade com o Senhor. Ou como Maria, assentada aos pés de Jesus. Diga assim: eu escolho nessa noite, a partir de hoje, em minha vida, em minha Betânia, ser como Maria, estar como Maria. Você pode curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos, e você orar a Deus para que Ele coloque amor em seu coração pela palavra dEle. Pode orar a Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que já foi enviada pelo Senhor, que é Cristo, que te alcançou e que alcançou sua família. Olha a sua família hoje, onde estão por causa dessa palavra. Olha a sua vida hoje por causa dessa palavra. Fala com Ele. Tem um tempo. Só você e Ele, 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 só você e Ele.
Aí em casa, faça isso. Faça isso. Pai, nós te amamos. Pai, nós te adoramos. Nós não queremos estar dormindo entre os mortos. Nós não queremos estar na posição de Marta, construindo tanta coisa para quê? Nós queremos ter uma vida de equilíbrio. Uma vida de equilíbrio. Tempo para ti, tempo para te adorar, tempo para te ouvir, tempo para meditar na tua palavra. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Toma nosso coração, Pai. Encha-nos com tua graça. Encha-nos com tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus.